aquela fala da Priscila Alcântara, que criticou os evangélicos, a referida cantora da celebridades gospel. Vários famosos se manifestaram nas redes sociais nesse domingo, dia 16 de agosto, em apoio à menina de 10 anos que está grávida do próprio tio que a estuprou. Ela ganhou na justiça permissão para abortar, e com isso muitos religiosos criticaram a menina. O assunto repercutiu em todo o país e centenas de artistas saíram em defesa da garota e criticaram duramente os evangélicos e religiosos que são contra o aborto. Uma dessas famosas do mundo evangélico foi a cantora gospel Priscila Alcântara, que usou a sua conta do Twitter para defender o aborto da menina e criticar os evangélicos. A cantora recebeu milhares de elogios por não seguir o padrão da maioria dos evangélicos e se posicionar contra os que dos cristãos consideram o aborto um crime. Em resposta aos protestos de grupos religiosos que são contra o aborto da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio no Espírito Santo, Priscila escreveu: fanatismo religioso mata. Bom, a lei garante o aborto nessa condição de estupro. Na realidade, por via de regra, o Código Penal não aceita o aborto, ou seja, por qualquer motivo. No entanto, existem no mínimo 3 possibilidades. Isso, inclusive, eu vou falar no quadro Falando de Direito em breve. E uma delas é quando a pessoa é estuprada. No caso, a criança, o adolescente, ou até a mulher, já na sua fase adulta. Então, a lei dá respaldo. Só que tinha um imbróglio nesse caso, nós vamos trazer agora nessa outra notícia. Médicos interrompem gravidez de menina estuprada pelo tio no Espírito Santo. Os médicos já fizeram o procedimento. A equipe médica do Centro Integrado de Saúde Almari de Medeiros, no Recife, concluiu a primeira parte do procedimento de interrupção da gravidez da menina de 10 anos, que foi estuprada em São Paulo, interior do Espírito Santo. Aliás, São Paulo, não, perdão, São Mateus. Segundo o médico Olímpio Barbosa de Moraes Filho, responsável pelo procedimento, a criança deve retornar ao Espírito Santo já na quarta-feira, dia 19. O procedimento determinado pela Justiça Capixaba consiste na injeção de medicamentos para levar o feto a óbito, o que já foi feito ainda na noite desse domingo. E na madrugada dessa segunda-feira teve início a segunda etapa, que é a indução da expulsão do feto, também feita por medicamentos. Essa etapa só será concluída com a limpeza total do útero. De acordo com o documento obtido pela reportagem da Gazeta, a criança está grávida de aproximadamente 22 semanas, 6 meses praticamente, após ter sido estuprada pelo tio. Ele tem, o referido tio, 33 anos e está foragido. Além dele ter estuprado a criança, ainda tem um agravante: fora feito incesto. A menina chegou a ser internada no Hospital das Clínicas em Vitória, mas uma equipe médica se recusou a fazer o aborto autorizado pela Justiça, alegando que a idade gestacional não está amparada na legislação vigente. Ou seja, ela foi para um determinado hospital, lá a equipe médica não aceitou, então foi para um outro. Talvez a equipe médica que não aceitou teria princípios cristãos e também tinha um argumento forte, que é a questão da idade, porque geralmente é nas segunda ou terceira semanas que pode ser feito o aborto, e não 22 semanas, 6 meses, faltando um mês praticamente, ou já até podendo, sendo o caso. Tem bebês que nascem prematuros com 6 meses, 6 a 7 meses, podendo até fazer o aborto não, perdão, a gestação, tirar a criança pela via legal, vamos dizer assim. No entanto, ela foi levada a outro hospital no próprio Recife, que tem protocolo médico mais amplo para a interrupção da gravidez. O juiz Antônio Moreira Fernandes, que atendeu o pedido do Ministério Público Estadual e ordenou a interrupção da gravidez, disse que é legítimo e legal o aborto acima de 20 e 22 semanas,
nos casos de gravidez decorrente de estupro, risco à vida da mulher e anencefalia fetal, que são os três tipos de possibilidades de aborto. No entanto, tinha uma jurisprudência que dizia que não poderia ser, digamos assim, com 20, 22 semanas. Porque logo que se denuncia o aborto, aliás, o aborto não, o estupro, já era para fazer o aborto, a não ser que descobriram o estupro mais tarde e a criança já estava, criança no caso, já estava com a gravidez muito adiantada, pode ter sido esse o caso. Lembrando que a menina tinha 10 anos, tem 10 anos e segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, até 12 anos é considerada criança. Depois, aos 13 já é considerada adolescente. Na decisão, o juiz concluiu que a vontade da criança é soberana, ainda que se trate de incapaz, sendo a mesma declarado que não deseja dar seguimento à gravidez, fruto de ato de extrema violência que sofreu. Um dos profissionais que atendeu a criança relatou na decisão judicial que ela apertava contra o peito um urso de pelúcia e só de tocar no assunto da gestação entrava em profundo sofrimento. Gritava, chorava e negava a todo instante, apenas reafirmando não querer. Além da criança, familiares também foram favoráveis à interrupção da gravidez. Existia uma hipótese que muitos cogitaram, principalmente a ala conservadora evangélica, que deveria prosseguir com a gravidez, já que estava próximo de fazer uma cesárea, podendo fazer uma cesárea, e tirar a criança e doar a criança, cuidar dela e doar. É curioso a gente falar criança, porque no caso é o bebê, seria a criança da criança. E claro que ela não iria assumir essa criança, e sim seria para doação. No entanto, já fizeram procedimento, a não ser que a recusa. Tem duas formas de fazer o procedimento. Se não for bem sucedido, é capaz da criança resistir, e aí tem que se optar por tirar a criança pela via convencional, que é a cesárea, com 6, 7 anos de nascimento prematuro. É um tema delicado, complexo, com toda certeza. A lei brasileira, ela confere esse direito. No entanto, fico muito nessa questão de aborto ou não aborto. E o criminoso? E o camarada que estuprou? Segundo o Bolsonaro, há tempos atrás, quando ele fazia a campanha, ele dizia que era para ser castrado esse camarada que fazia estupro. Apresentou até projeto de lei na época como deputado, mas não foi para frente. E dava a entender que iria fazer alguma coisa nesse sentido, junto com a sua equipe ou com a bancada do governo no Congresso, logo que fosse eleito. Já temos mais de 2 anos da gestão Bolsonaro e nada feito. Porque se fosse nos Estados Unidos, camarada ia para quê? Prisão perpétua, com toda certeza. Eu não defendo a pena de morte, mas a prisão perpétua eu defendo sim. Mas no Brasil nós não temos. O máximo que o camarada pega de prisão é 30 anos. O Brasil é o país da impunidade. O crime aqui compensa lamentavelmente. Então tá aí a informação, um breve comentário. Vamos seguindo com o Gospel News.